Ok, gente amiga, gente querida, o que você tem feito para se preparar para a segunda fase da obra? Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Como assim, gente amiga? Pois é, então tô aqui para te ajudar, né? Eu sou o professor Carvalho, esse aqui é o meu canal e no caso agora, sem deixar para depois, vou preparar você que é do nível 2. Vamos lá? No caso então, para não entrar numa fria, vamos praticar geometria. Vamos ver. Então no caso aqui a questão diz que uma folha de papel quadrada, tá? Uma folha de papel quadrada ABCD de 20 centímetros de lado, ok? Ela foi dobrada, tá? De modo que, quando dobrou, o ponto B, ele vai coincidir, né, com o ponto médio Q, tá? Trouxe a folha para cá, ok? Do ponto B, né, saiu e veio a pegar aqui o ponto Q, no caso, sendo um ponto médio, justo, do lado CD. Visto? Ok, como está indicado aqui na figura. E aí, então, né, temos 3 itens pela frente. O primeiro deles, então, pede para você mostrar que, no caso aí, o comprimento do segmento BP, esse segmentozinho, né, é igual a 12,5 centímetros. Ou seja, falou em comprimento, falou em métrica, né, envolvendo, no caso aqui, triângulos retângulos, né? De quem nós estamos falando, gente amiga? Exatamente, ele mesmo, Pitágoras, o velho Pita. No caso, então, né, aqui a gente tem, por exemplo, o nosso triângulo, o QCP, como sendo, né, no caso aí, lado de quadrado, você vai ter, então, aí, triângulo retângulo, ok? Tá, então vamos colocar isso para a banca entender o que você está fazendo, ok? Que você não está inventando, né? No caso que você sabe que o triângulo QCP, ele é retângulo, ok? E aí você sabe então que todo triângulo retângulo vale Pitágoras, né? Se vale Pitágoras é retângulo, se é retângulo vale Pitágoras, ok? Então nesse caso aí o que nós vamos usar, falou em métrica, né? Comprimento, Pitágoras na jogada. Justo? Muito justo? Ok. Então, o que nos diz Pitágoras, velho Pita? No caso, então, ele diz que o lado maior, aquele que está de frente para a hipotenusa, no caso aqui, né? De frente para a hipotenusa, você vai ter aqui o QP. Ele, então, elevado ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser a soma dos outros dois lados, né? Chamados aí de catetos. No caso aqui, então, vai ser o lado QC ao quadrado mais o lado CP. Também ambos elevados ao quadrado. Justo? Muito justo até ok? Bom, mas o que ele está pedindo aqui para a gente é o segmento BP, certo? Só que se você olhou direitinho, né? Quando fez a dobra, esse segmento BP, ele veio para cá. Tá ou não? Ou seja, que no caso você tem o segmento BP e o segmento QP como sendo exatamente iguais. Sim, no caso isso aqui é a dobra, né? No caso aí do BP. Beleza? Então esse aqui a gente vai achar, né? No caso aí o próprio BP quando for utilizar, no caso aí, Pitágoras. Justo? Muito justo? Conseguiu perceber isso? Pois é, o segredo do sucesso na geometria, né? Então vamos lá. No caso, então, a gente vai ter o QC. Quem seria QC? Bom, se ele fala que a folha tem 20 centímetros de lado, né? Q sendo aí o ponto médio, nesse caso, então, vai dividir, né? Em dois lados aí iguais, ambos valendo 10 cada um. Ok? Então, sua nota em matemática. Então, vamos ter aqui, né? O 10 ao quadrado. E no caso, esse outro aí, né? O CP. Pois muito bem. Se no caso a gente chamasse, por exemplo, o BP de X, se ele for então, né, o X da questão, e como o CB, no caso aqui, né, a folha ela é quadrada, isso aqui então seria, né, nada mais, nada menos que o 20. Quem seria então, no caso, esse CP, gente amiga? Exatamente.
o que completa para chegar a 20, o complemento. Ou seja, aqui então nós teríamos quem? 20 menos x, tá ou não? Então vamos escrever isso no caso aí, né? Como sendo 20 menos x ao quadrado mais o 10 ao quadrado. Isso então vai ser o BP, que é o que a gente quer saber. No caso, então, vou chamá-lo de x. No caso aí, ao quadrado. Justo? Muito justo? Tá, aí quando eu for desenvolver o 10 ao quadrado, 100. E quando eu for desenvolver 20 menos x ao quadrado, produto notável, nós teremos o quadrado do primeiro, né? 400, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes o 20 vai dar menos 40 vezes x, menos 40x, ok? E mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. E aí você vai ter a segunda melhor coisa, né, de uma questão de matemática. X ao quadrado de um lado do outro você corta. Assim, a primeira melhor coisa, quando a questão acaba. Então vamos lá. Aí eu jogo, né, esse menos 40 para o outro lado, para ele ficar positivo, vai ficar 40x. E somo 10 com mais 400, teremos então 40x igual a 500, ok? Daí então você joga o 40 para o outro lado dividindo, daí vamos ter o x, que é o nosso lado PP, né? Nós chamamos ele de x como sendo 500 sobre o 40. E isso então, no caso aí, né? Cortando zerinho de cima com de baixo, dividindo 50 por 4, abaixo 5, né? 5 por 4 vai dar 1 e ainda sobra 1. Esse 1 que sobra, você coloca o 10 do lado dele. E aí, no caso, 10 dividido por 4, 4 vezes 2, 8, para 10 sobra 2. Esse 2 que sobra, joga um zerinho para ele, coloca uma vírgula e continua a divisão. E aí, então, você vai ter, né? 20 por 4, 5, ou seja, os 12,5 centímetros que ele queria que a gente provasse, no caso aí dessa afirmação da letra A. Tranquilo? Ok, gente amiga, vamos mostrar então, no caso aí, o item B, como é que funciona? Ok, então vamos lá. No caso do item B, ele pede para você mostrar que os ângulos QPC e DQR são ângulos congruentes, maneira bonita, né, de dizer que são iguais, tá ok? Então vamos lá, vamos marcar esses ângulos aqui na figura. Então vamos lá, QPC. Então sai do Q, no meio tem o P, no final tem o C, então esse ângulo aqui, ó, QPC, vamos chamá-lo então de uma letrinha, alfa. Tá? Se você preferir a letra A normal, tudo bem também. Né? Mas é importante você mostrar isso para o cara da banca, né? Você entendeu aonde que está localizado esse ângulo, beleza? No caso, o ângulo DQR. Então, DQR, vamos lá, né? Sai do D, no meio tem o Q e depois tem o R. Então, DQR. No caso aqui, vou chamá-lo por um outro nome. Vou chamá-lo aí de beta, tá? Se preferir, chama de B, chama um de X, outro de Y, tanto faz. A ideia, né, no caso, para você mostrar que dois ângulos são congruentes, que dois ângulos são iguais, é você, a princípio, né, botar nomezinhos diferentes e chegar no final, provar que eles são iguais. Se você usou X e Y, X igual a Y. Se você usou A e B, né, A igual a B. E aqui, você usando alfa e beta, né, no caso, né, eu tenho que provar que alfa é igual a beta. Deu para entender a ideia? Tá, então é isso que você tem que se concentrar para mostrar para o cara da banca, tá ok? Você marcou dois ângulos diferentes ali, né, que no final você vai mostrar que eles são iguais. Bom, como que eu vou conseguir isso? Então vamos lá. Então eu já sei, né, do item A, que esse triângulo aqui, por exemplo, o triângulo QCP, ele é um triângulo retângulo, né? Então, o triângulo QCP, ele é retângulo em C, né? Que seria a junção aqui dos dois lados do quadrado. Daí, então, né? O que eu vou fazer? Eu vou achar, então, né, o segundo ângulo, né, diferente de 90 graus, né? O segundo ângulo aí desse triângulo, ok? Então, sendo ele retângulo em C, se no caso esse daqui, né, o QPC, ele é alfa,
eu posso dizer então que, logicamente, que o triângulo, né, que o ângulo CQP, ele é igual a quem? Esse aqui é um de 90, o outro é alfa, esse aqui obrigatoriamente tem que ser o que, gente amiga? Isso, ele tem que ser o complemento, o que falta para 90 graus, sim? Esses dois ângulos aqui, eles são complementares, tá? Deixa isso claro pro cara da banca, que você não está carteando, que você sabe o que você está fazendo. Faz com calma. Mesmo que pareça um troço ridículo para você, né? Mas bota isso no papel, bota as ideias no papel, tá? No caso, então, aqui como sendo 90 menos alfa, ok? Então, deixa claro isso. 90 menos alfa. E fala, né? Por quê? Porque ele é complementar. Complementar de alfa ou complementar de QPC. Tá? Deixa claro aquilo que você está utilizando na questão para o cara da banca entender, tudo bem? Bom, e aí no caso você tem um outro triângulo retângulo aqui na questão, no caso aí, triângulo, vamos chamar DRQ, ok? Então, triângulo DRQ também é retângulo, no caso em D, ok? Deixa claro isso, tá? Se for possível, coloca lá no desenho, tá certo? Para o cara saber que você tá, né? Tá sabendo o que você tá fazendo, beleza? Da mesma forma que o outro, né? Vamos então, né? Deixar claro aí, por exemplo, que no caso aqui seria, né? Esse ângulo R como sendo também o complemento. Só que na verdade eu nem preciso fazer isso. Nem preciso fazer isso. O que eu preciso, no caso, então, seria, né, utilizar aqui esses três ângulos, tá? E aí, no caso, afirmar que a soma desses três é igual a 90 graus. Beleza? Justo, muito justo? Ok. Então, esse daqui nem é tão necessário, não. Bom. No caso, então, quem seria, gente amiga, esse ângulo aqui do meio? Pois é, exatamente, né? Se você pegou aqui, né, esse vértice B e trouxe aqui para o ponto Q, aqui você tem, né, um ângulo de 90, justo? Então, você transportou esse ângulo de 90 que estava aqui embaixo, você transportou ele aqui para cima. Isso aqui, então, continua sendo 90 graus, tá? Deixa isso claro para o cara da banca, né? Entender, né? Que você passou esse ângulo de 90 de cá para lá, tá? Se possível, né? Indica, ok? Desenha, né? Na figura. Tá? E aí, então, o que você vai fazer, né? A soma dos três ângulos, no caso aí, né? Sendo beta mais 90 e mais um 90 menos alfa, igual a soma dos três, 180, que a gente vai ter então, é que 90 com mais 90 vai chegar nos 180. E aí esse 180 de um lado e do outro você corta, beta menos alfa então vai ser igual a zero, e daí então você joga, né, esse menos alfa para o outro lado e pronto. Você conseguiu, né, aquilo que a questão queria. Você atingiu o objetivo, você mostrou que alfa é igual a beta. Tá resolvido, então, o item. Ok, gente amiga, então vamos para o último item, né? O item C, geralmente aquele item mais elaborado. No caso aqui, ele nos pergunta, por exemplo, qual o valor, qual o comprimento do segmento DR. Aí você, a princípio, poderia pensar, pô, simples, extremamente simples. Aqui o triângulo DQR, né? Assim como esse outro também, né? É um triângulo retângulo, tal. Aí eu aplico aqui Pitágoras, está dominado, tranquilo, que nem o item A, certo? Só que não, né, gente amiga? Tem que pensar, né? O item C, geralmente, nas provas de OBMAP, é um item um pouquinho mais elaborado. Então, olha só.
você, depois do DR, né, você tem esse pedacinho aqui, né, que está coberto pela folha, e você tem esse outro pedacinho aqui, né, que foi dobrado. Então, na verdade, você vai ter, né, duas incógnitas, dois valores desconhecidos, ou seja, a princípio, usar Pitágoras aqui não parece ser o melhor caminho. E, na verdade, não é. Né? Na verdade, eu vou te mostrar duas maneiras diferentes da gente poder resolver esse tipo de situação. A primeira delas, no caso aí, a chamada semelhança de triângulos. Sim, nós temos aqui, né, no caso, dois triângulos retângulos, que além de retângulos, eles são semelhantes. Sim, o item B, né, justamente nós provamos que esses ângulos, no caso aqui, eles são iguais. Aqui eu tinha chamado de beta, né? Vou agora chamar os dois de alfa. Uma vez que eu provei lá no item anterior que eles são congruentes, né? Bom, então, nesse caso aí, esses dois triângulos, uma vez que eles têm, né, bases aí apoiadas, né, aqui lá no mesmo lado, né, portanto paralelas, né? Você tem também aqui no caso os três ângulos, né, como sendo iguais, sim, porque esse aqui sendo 90 menos alfa, esse aqui também será, ok? E aí nesse caso então, né, você já tem aí a semelhança deles, né, no caso aí provada. Pois bem, então usando o fato aí, né, de que o triângulo QCP ele é semelhante, no caso é o triângulo RDQ. Vamos colocar então, no caso aí, esses dois triângulos na mesma posição, para a gente fazer a nossa semelhança certinho, para não errar, para não perder ponto. Pois é, nesse caso então vamos colocar, né, esses dois aí na mesma posição. Vou começar aqui então com o QCP, tá? Coloco então aqui o ângulo de 90 aqui com o ponto C, vou colocar aqui então, né, o ângulo alfa aqui com o P, tá? E no caso aí, o Q aqui com 90 menos alfa. Justo? Muito justo? Agora vou colocar esse outro na mesma posição. No caso aí, o ângulo de 90 está aqui no ponto D. No caso, o ângulo alfa seria aqui no vértice Q. E fechando aí, né, o último ponto R aqui, né, como sendo esse vértice, ok? Belezinha? Então vamos lá. O que nós temos, né? Nós temos então de dados do problema. Nós temos esse lado aqui, né, o QC, né, e o QD, né, ambos valendo 10, né? O ponto médio Q, né, divide o 20 em dois pedaços de 10 para cada um. Beleza? Então vamos lá, então BQ aqui é 10 e também no caso aí o QC também. Tudo bem? Justo, muito justo. O que mais? No caso então nós temos, né? Nós calculamos, né, lá do item A, calculamos então esse valor aqui, né, como sendo 12,5, né, o PQ, né? Sendo 12,5, provamos isso no item A. Então, nesse caso, esse outro, né, que restou aqui, né, como sendo o quê? 7,5. Justo? Muito justo? Ok. Então, no caso, o que nós queremos saber, né, vem a ser o comprimento aqui do DR. Então, o que a gente pode utilizar aqui, né? A semelhança, né? Teremos bases para os dois, né? Aqui eu tenho uma alturinha e aqui no caso DR, então seria essa outra alturinha, tá? Então vamos fazer, no caso aí, o uso dessa semelhança da seguinte maneira. Eu vou pegar então, esse lado menor estará para o maior, tá? Vou fazer menor sobre maior, tá? Pode fazer o contrário? Pode sim, né? Desde que você mantenha a coerência, né? Então, vou fazer aqui, né? No caso aí o lado PC, né, o menor, sobre o lado DQ, os lados homólogos, os lados que ocupam a mesma posição, ou seja, um é base, o outro é base também. Eles são semelhantes?
Então, no caso, essa razão desses lados que ocupam a mesma posição, ela tem que ser o quê? Constante. Então, se eu faço, né, base do menor sobre a base do maior, isso tem que dar o mesmo valor que se eu fizer para qualquer outros lados. Por exemplo, aqui a altura do menor, que é o CQ, sobre a altura do maior, que é o que a gente quer saber, no caso aí o DR. Beleza? Justo? Muito justo? Ok, então nesse caso aí nós temos, né, esses valores, no caso aí o PC sendo 7,5, o DQ no caso aí valendo 10, o CQ no caso também valendo, valendo 10 também, e o DR, que é o que o problema nos pede aí para a gente achar. Então o produto do meio igual dos extremos, multiplicamos, né, no caso aí, então vou ter 7,5 ou 75 décimos de DR, como sendo igual a 10 vezes 10, 100. E daí, então, a gente vai sair, né? No caso... Perdão, 75... É isso mesmo. 75 DR, né? No caso aí, 10 vezes 10, 100, né? Isso. E aí, então, você vai ter... 7,5 DR, né, na verdade, é igual a 100. Então seria 75 décimos. Né? E aí então você vai ter, nesse caso aí, o DR como sendo o 10 vezes 100, né, o 1000, sobre o 75. Se a gente for dividir isso por 5, né, então nós acharíamos, né, no caso aí, 200 na parte de cima. Na verdade dá para dividir por 25, né? Sejamos mais práticos então, né? Vamos dividir por 25 que aí vai mais rápido, né? Então no caso aí por 25 vai ficar 25 vezes 4 é 100, né? Então você teria aqui 40. E no caso 75 seria 25 vezes 3, ou seja, DR aí, né? Como sendo então 40 terços, né, centímetros. Você vê que é um valor coerente, né, uma vez que, se você for dividir, né, 40 por 3, isso aqui vai dar um pouquinho maior do que 13, né, 39. No caso, então, 13,3 centímetros, né, e aqui, então, sendo 20 o lado todo, então, está dentro de uma certa coerência, ok? Tá? Então essa é uma das maneiras de resolver, mas é a única? Não, vou te mostrar outra agora. Gente amiga, a outra maneira que eu quero te mostrar para você não entrar numa fria é a trigonometria. Sim, nós temos aqui, né, triângulos, retângulos, isso ajuda muito. Por exemplo, no caso aqui do nosso triângulo QCP, né, uma vez que ele é retângulo, eu posso aplicar as razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Uma delas, no caso aí, né, seria a tangente. Então, por exemplo, se eu quero a tangente desse ângulo alfa, é simples, extremamente simples. Eu vou usar o quê? Cateto oposto sobre adjacente é a tangente. Né? Mas lembra, né? O que é o cateto oposto? É aquele que está de frente para o ângulo. No caso aqui, de frente para o ângulo alfa, você tem aqui o lado, né, QC. E no caso adjacente? O adjacente é aquele que está colado, que está do lado, no caso aí do ângulo alfa. Esse então vai ser, no caso aí, o lado CP. Beleza? Pois é, daqui então dá para tirar, né, o valor dessa tangente de alfa. Sim, porque nós temos, né, que QC é ponto, o QC no ponto médio de um lado 20, QC então, sua nota em matemática, vale 10. Já no caso do CP, a gente tirou lá, né, do item A, que BP, no caso, vale 12,5, isso aqui tudão sendo 20, então esse daqui vai valer 7,5. Justo? Muito justo? Daí, então, você pode multiplicar por 10 isso aqui, né? Um lado e do outro, e aí fica simples, extremamente simples. No caso, então, você vai ter 100 sobre 75. Ou, se preferir, né? No caso aí, simplificando, dividindo tudão por 25, você vai ter
nada mais, nada menos que 4/3 o valor da tangente de alfa. Beleza? Pois é, e aí eu vou utilizar esse valor da tangente de alfa que eu achei aqui nesse triângulo, o QCP, eu vou utilizar no outro triângulo. Sim, no caso aí o outro triângulo também tem alfa, o triângulo RDQ. Beleza? Então vamos fazer isso. Triângulo RDQ. No caso então, já que eu tenho o valor da tangente de alfa, né? No caso aí, reafirmando, né? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, por definição, né? No caso daquele triângulo aí, quem é o cateto oposto ao alfa, né? No caso, então, o cateto oposto ao alfa é exatamente o que a questão está pedindo para a gente. No caso aí, o segmento DR. E o adjacente, no caso, aquele que está do lado, né, do nosso ângulo alfa, é o DQ, que vale 10. Ok? E como eu já sei esse valor aqui, né, da tangente de alfa, eu já posso vir aqui e substituir, ok? Então vai ficar, no caso aí, né, 4/3 como sendo igual ao DR, que é o que eu quero saber, e no caso DQ, que a gente já sabe, valendo 10. E aí, então, o produto do meio igual dos extremos, teremos, né, 3 vezes DR igual a 4 vezes 10, 40. Daí, então, saiu, né? No caso aí, o valor de DR também, né? Por trigonometria, talvez mais simples, ou não, né? Depende aí, né, dos seus conhecimentos. No caso, então, 40/3 de centímetros. Ok, gente amiga? Você gostou desse trabalho? Você acha interessante, relevante isso daí que a gente está fazendo? Pô, então vou pedir um favor para você, né? Coloca nos comentários gostei ou então não gostei, né? Se achou uma outra solução, se você quer ver um outro tipo de questão, tá certo? Teoria dos números, algum outro tema, tá ok? Tô esperando, mas dá essa força, dá essa moral aqui pro nosso canal, tá bom? Obrigado aí pela sua audiência, pela paciência, grande abraço. Tchau, tchau.